E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Fisioterapista de hoje, a gente vai falar sobre a fisioterapia na hemodiálise. Então convido você a vir nessa carona comigo para a gente entender mais sobre o assunto. Tô a caminho aqui para buscar meu amigo José Carlos, que vai contar um pouco para a gente sobre o que é a fisioterapia na hemodiálise, qual que é o nosso objetivo com o paciente renal crônico. Então, bora lá buscar ele. Fala, meu amigo. Fala aí, Ivens. E aí? Tudo bem? Tudo jóia, Tá Zé? bom? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem. Pessoal, esse aqui é o José Carlos, fisioterapeuta, e ele que vai falar pra gente hoje sobre a fisioterapia na hemodiálise. Já dá um oi pra galera, já se apresenta, que a gente já vai partir aí já. Legal. Tá bom, pessoal? Boa tarde aí. Agradecer o Ivens aí de a gente estar dando essa volta aqui no bólido dele aqui. E como o Ivens apresentou, José Carlos, né? Eu tô com essa proposta aí, essa ideia legislativa. A gente vai falar um pouquinho para vocês do que se trata. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação também, já me formei há um pouquinho de tempo aí, já uns quase 19 anos aí. Minha área é terapia intensiva, né? Especialidade de terapia intensiva, tudo. Mas durante a pesquisa, mestrado, acho que aquela coisa de mestrado a gente não tem muita escolha, né? A gente vai muito pro que de pesquisa do teu orientador, do que ele tá trabalhando. E aí pro doutorado eu comecei a pensar numa outra população aí que a gente pudesse acrescentar um pouquinho para eles, né? E aí saiu essa ideia de pesquisar com paciente de hemodiálise, né? E atualmente, além de fazer essa pesquisa, que a gente vai discutir um pouquinho, eu sou fisioterapeuta, trabalho na assistência no Hospital da Aeronáutica, né, aqui em São Paulo, e dou aula lá no Centro Universitário Saúde ABC, que era a antiga FMABC, onde a gente se conheceu lá, que você foi dar uma palestra pra gente lá um tempo atrás. Show de bola. Então tá cheio de atividades aí, Zé. Nós estamos na luta aí. Cara, então, para eu contextualizar vocês, por que surgiu a ideia do vídeo? O Zé Carlos fez a proposta de uma ideia legislativa para tornar obrigatória a presença do fisioterapeuta nos centros de hemodiálise, para poder atender os pacientes doentes renais crônicos. E por que surgiu essa ideia, Zé? De onde veio essa ideia? Pelo que eu entendi, veio do seu projeto de doutorado, porque surgiu, você viu que tinha essa falta, mais ou menos isso? Então, vamos pensar no tema do doutorado. Poxa vida, a gente tem que tentar trazer alguma novidade para a população, trazer alguma coisa que traga benefício. E também foi a ideia de pensar em uma área que não era muito explorada pela fisioterapia. Então aí, vamos pesquisar pacientes de hemodiálise, né? Pacientes que fazem terapia de renal crônico. Aí fizemos essa pesquisa, teve aluno de iniciação científica que desenvolveu junto o trabalho, um trabalho de um tempo bem prolongado, depois a gente até pode conversar sobre isso. E aí, vendo o resultado, pesquisando literatura, o impacto que isso traz para essa população, poxa vida, por que não implementar isso obrigatório, né? Por que não ter esse profissional inserido no centro de hemodiálise, sendo que não é obrigatório? A gente tem, lógico, médico, nefrologista, tem enfermagem, tem técnico, tem psicólogo no centro de hemodiálise, mas a gente não tinha esse fisioterapeuta. Esse trabalho ele fica muito uma universidade que vai lá e faz um trabalho, um profissional que quer fazer uma pesquisa mesmo, mas não fica bem rotineiro, não é uma coisa tão... que é certeza que essa população vai ter assistência, sendo que eles precisam muito, né? Fica sempre uma coisa não oficial, né? Não Se tem oficial. alguém querendo fazer uma pesquisa, uma faculdade querendo um campo de estágio, acaba acontecendo, senão não tem como prover essa assistência de maneira oficial. Mesmo no nosso trabalho, no meu trabalho, né? Era uma coisa assim, a gente não tinha braço, né, para atender todo mundo que estava lá no centro de hemodiálise, né? Então muito paciente falava pra gente, poxa, quando que vai ser a minha vez? Quando que eu vou fazer? E a gente ficou um tempo lá, o trabalho terminou aquela etapa da pesquisa, da coleta, da intervenção, e aí os pacientes ficaram sem essa assistência, né? Então encerrou, então não tem mais. E, poxa vida, por que não isso ser uma coisa
rotineira, certeza que os pacientes vão ter essa assistência, a necessidade é enorme. Legal. E por que então, já que você tocou no assunto, por que essa necessidade? Por que um paciente que está sendo submetido a hemodiálise, por que ele precisa de fisioterapia? Qual o benefício que esse paciente pode ter? Bom, isso falta mesmo a gente ter essa informação difundida, né? Na graduação acaba não entrando muito nesse assunto, até a gente está fazendo postagem, divulgando isso aí, até a gente tem profissional, colega que pergunta, mas qual vai ser a nossa atuação, né? Esse paciente, devido a essa doença crônica, ele vai evoluir com perdas funcionais em quase tudo. Principalmente, lógico, muito relacionado a gente, a parte musculoesquelética. Então ele vai perdendo força muscular, ele vai perdendo capacidade respiratória. Esses pacientes começam a fazer com hipervolemia, então eles têm alteração de permeabilidade de membrana capilar, então faz congestão pulmonar, a perda de força muscular mesmo, respiratória, além de periférica. Eles têm uma diminuição de trofismo, então menor número de mitocôndria para aproveitar o oxigênio. Então assim, ele vai perdendo mesmo capacidade até para o dia a dia profissional dele, para a atividade diária. Então a nossa atuação vai minimizar muito isso, né? vai recuperar muitos desses pacientes, tem muito trabalho mostrando isso já, muita pesquisa, coisa assim de 12, 10 anos para cá, isso acabou aparecendo um pouco mais. Existem algumas pesquisas mostrando até na melhora da diálise, né, do aproveitamento da diálise, né? A gente estava outro dia conversando aí, tem pesquisa nova sobre isso, então você até estava citando, né, uma pesquisa que você outro dia estava citando, pesquisa nova aí sobre a eficácia da diálise, né, que você citou, foi uma meta-análise. Isso. Então, o que acontece, para a gente tentar explicar um pouquinho, o cara, quando ele está fazendo exercício, ele melhora, obviamente, dilata a vascularização daquele músculo que está ativo. Isso facilita a própria diálise de captar aquele metabólito que está lá num vaso que estava fechado, que abre ali com o exercício. Você tem uma circulação sanguínea melhor nesses vasos e fazer que a eficiência da diálise se torne bem melhor, né? Eles falam que melhora o fluxo, né? Melhora o fluxo da diálise, né? Então o dialisado acaba passando melhor pela máquina, esse fluxo é mais facilitado, elimina mais ureia, elimina mais creatinina. Então, poxa vida, o benefício acaba sendo sistêmico, não é um benefício só, o paciente melhorou só trofismo. Não, ele melhorou trofismo, ele melhorou o dialisado, ele melhorou capacidade respiratória, então ganha força muscular, pico de fluxo melhor, maniovacometria melhor, então, e consequentemente, qualidade de vida, né? O paciente passa por um ganho global, né, de função como um todo. Isso acaba impactando que ele consegue realizar as tarefas do dia a dia dele de uma maneira muito mais fácil, ou voltar a fazer atividades que ele não conseguia fazer antes. E aí, obviamente, a qualidade de vida está atrelada a tudo isso, né? Uma coisa que a gente viu nessa pesquisa, até era um dos focos, né? A gente poder avaliar um pouquinho do índice de depressão deles. Porque esse paciente, a hemodiálise muda a vida dele, né? Ele vai lá para a clínica de hemodiálise, passa lá suas 4, 5 horas para fazer a hemodiálise 3 vezes por semana. Então isso já interfere no dia a dia, na rotina dele de estudo, na rotina de trabalho. Alguns desses pacientes acabam ficando sem trabalhar, acabam dependendo de auxílio-doença, de aposentadoria. E aí o que acontece? Entra num ciclo, né? Ele acaba perdendo força, ele vai tendo mais dificuldade no dia a dia, ele cansa mais, e aí consequentemente ele se reclusa mais, ele fica mais em casa, e aí o ciclo vicioso continua e entra em depressão. Aí a gente conseguiu uma das avaliações do meu trabalho, né, e não é só do meu trabalho, é nível de depressão desses pacientes. E a gente conseguiu uma melhora desses níveis de depressão. Então, após intervenção, eles melhoraram, eles mudaram de depressão moderada para depressão leve, alguns entraram no nível de não depressão. Então, a gente teve impacto não só funcional, né? O impacto acaba sendo emocional também. Então, o benefício é enorme. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo de domingo, no Sunday Paper 16, que eu publiquei uma análise de uma revisão sistemática e meta-análise agora de 2019, que mostra justamente isso. Melhora o índice KTV, que é a eficiência da diálise, diminui
a depressão dos pacientes, melhora a capacidade de exercício desses pacientes, tem efeito sobre pressão arterial. Então, assim, os efeitos do exercício para o paciente que é renal crônico, dialítico, realmente são muitos, né? Visto que a gente tem tantos benefícios, a gente sempre tem que pensar pelo outro lado também. O que a gente pode ter de risco para esse paciente quando a gente leva em consideração fazer exercício, realizar fisioterapia com esse paciente dialítico? As pessoas têm muito a falta de conhecimento. É arriscado eu trabalhar com esse paciente durante a hemodiálise porque ele vai fazer mais hipotensão se eu mobilizar, se ele fizer algum exercício ativo, se ele fizer alguma coisa resistida. Então essa é uma pergunta que muita gente faz, né? É lógico que nesse trabalho, nessa proposta, nós estamos falando de paciente de centro de hemodiálise, o cara que vai lá cronicamente, diferente do paciente da UTI que está fazendo hemodiálise, que a gente intervém também do mesmo jeito, mas lógico que a parte clínica dele vai sobrepor, às vezes, uma necessidade de atendê-lo naquele momento. Nossos pacientes de centro de hemodiálise são descritos algumas complicações da fisioterapia, mas que raríssimos, assim, de você ter algum paciente que fez um episódio de hipotensão, que pode nem ter sido relacionado à fisioterapia, da própria hemodiálise mesmo. A gente não teve nenhum acidente com fístula, isso não é descrito mesmo na literatura, os acidentes são mínimos. Então, há problema de catéter durante a fisioterapia, fístula de hemodiálise, não tem, lógico, dados os devidos cuidados quando o paciente tem catéter, com fístula, naquele membro da fístula, tá? Você vai, lógico, impor um exercício muito mais leve, uma coisa mais suave e trabalhar nos outros membros, mas o paciente fica em pé, faz cicloergômetro, faz exercício resistido. E no nosso trabalho, o único efeito adverso que a gente teve foi em um paciente só, em uma sessão, que ele apresentou um episódio de hipotensão, mas que a gente não relaciona nem à fisioterapia. Já era um dia que o paciente já chegou com uma pressão um pouquinho mais baixa, e aí ele teve o episódio, mas a gente nem associa. Então não tivemos nenhum incidente, nenhum acidente no nosso trabalho, e isso é mínimo mesmo em todos os trabalhos que a gente pode pesquisar aí, não tem descrição de evento adverso não. Então tem pouquíssimos, é bastante seguro, né, a gente fazer isso. Super seguro. Legal. E para isso ser seguro, a gente tem que tomar alguns cuidados, assim, tem algum cuidado especial que a gente tem que ter com esse paciente, porque a diálise ela acontece no período estendido, né, 4 horas aí geralmente. É melhor fazer no início, no fim? É um período prolongado de exercício? Como que acontece isso? Isso é uma pergunta excelente, né? E acho que é importante a gente entrar nesse assunto mesmo, porque até os próprios pacientes ficam com essa dúvida, né? A diálise, depois da metade da hemodiálise, né? Normalmente o paciente começa a ter uma perda maior de volume, né? O dialisado começa sendo, a ultrafiltração acaba sendo maior, e aí ele tem mais incidência de hipotensão mesmo, relacionada à hemodiálise. Ele tem algumas incidências de cãibras, né? Quando ele tira um ultrafiltrado muito grande. Então, a indicação da fisioterapia, do exercício, é sempre na primeira parte da hemodiálise, se a gente for dividir em 2 partes, né? No nosso trabalho, a gente preconizava ainda começar na primeira hora a fisioterapia, sendo que a duração da fisioterapia em média 40 minutos, 1 hora aí de fisioterapia, envolvendo parte de aquecimento, exercício aeróbico, cicloergômetro, exercício resistido. Então dura aí de 40 minutos a 1 hora e sempre na primeira metade. Então essa é a parte mais segura aí para você conseguir trabalhar. Ele não vai ter feito muita ultrafiltração, aí tem menos efeito mesmo, com certeza. Legal. E uma dúvida que a maioria das pessoas tem é: por que eu vou fazer exercício com esse paciente justamente na hora da hemodiálise? Por que eu não faço, por exemplo, antes dele entrar ou em outro dia que ele não está dialisando? Por que fazer justamente na hemodiálise? Quando a gente foi, no meu caso, né, quando a gente foi pensar no desenho do trabalho, a gente até pensou, nós vamos fazer a fisioterapia fora do dia de hemodiálise dele, para a gente poder ter um aproveitamento melhor, talvez, né? Mas o primeiro passo é a adesão. Se a gente quer trazer um benefício maior para esse paciente, eu preciso ter adesão, eu preciso que ele venha. Muitos desses pacientes de hemodiálise provenientes de SUS, proveniente de transporte público, ou aquele transporte adaptado. Aqui em São Paulo a gente tem o Atende, nos municípios tem outros nomes,
mas ele depende desse transporte, e que tem que ser na hora da hemodiálise. Ninguém vai trazer ele fora desse horário. Então o primeiro ponto é esse: conseguir intervir nesse paciente durante o momento que ele está lá, que ele está disponível. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, antes da hemodiálise, às vezes esse paciente veio mais edemaciado, mais pesado, né? Não tirou o volume dele ainda, então às vezes também não vai tão bem. E pós-hemodiálise, eles normalmente já tiraram muito ultrafiltrado, e aí eles vão ter uma tendência a não render tão bem, né? Porque já está mais hipotenso, às vezes um pouquinho mais cansado da hemodiálise. Mas o ponto principal é a adesão, é ter esse paciente na mão lá naquele tempo e conseguir intervir e ter eficácia e adesão da fisioterapia. Senão não tem. Então não é viável, né? Não é viável. Porque é complicado mesmo isso. Como que o paciente vai para hemodiálise, né? Então ele precisa de um transporte. Então nesse dia, ok, ele tem transporte. Então já que ele chega lá com o transporte, vou pegar ele antes. Mas aí ele tá meio mal, tá cheio de volume, ele não tá legal. Depois ele já tá cansado, a própria hemodiálise dá aquela sensação de fadiga, os pacientes relatam, né, que saem cansados, ele já tá mais hipotenso, pressão mais baixa por todo o volume que perdeu. Então é realmente um período complicado. Por que não pegar esse cara no período que a gente chama interdiálise, no dia que não tem diálise, né? Aí envolve o transporte. Aí envolve ele vir para você, né? Ele ter ele já tem a dificuldade de vir 3 vezes por semana, né? Transporte, trabalho, estudo. Então você vai mudar mais a rotina dele ainda, a adesão fica muito baixa. Acho que esse é o principal ponto, né? Porque você imagina, o cara que é um cara dialítico hoje, ele tem que dialisar, na maioria das vezes, 3 vezes por semana. Então ele tem que mudar a rotina da vida dele 3 vezes por semana para estar na hemodiálise. E aí se você falar para ele assim, ó, nos dias que o senhor não for dialisar, o senhor vai vir aqui fazer exercício. Qual a chance do cara mudar mais ainda essa rotina? Então é muito complicado, né, a gente sugerir uma coisa dessa. Você vai impactar de novo no dia a dia dele, né? Então às vezes você trazer um benefício para ele, você está atrapalhando mais o dia a dia. Então o melhor momento é no horário da hemodiálise dele. O transporte já trouxe. Aproveitar, né? Porque se você parar para pensar, a hemodiálise são 4 horas onde seu paciente está ali inativo, sem fazer nada, deitado ali numa poltrona. Por que não aproveitar justamente esse momento para fazer algo que traga benefício para ele? E você sabe que isso é descrito não só no meu trabalho, né, no que a gente teve de resultado, e descrito em vários trabalhos que promovem interação entre eles. Porque o paciente fica lá naquela poltrona 4 horas lá, ou ele está vendo TV, ou ele está ouvindo música, mas ele não interage com os outros colegas ali. E aí no momento da fisioterapia, você não consegue atender, lógico, um N muito grande de pacientes, porque você está de olho. Mas lógico que você consegue fazer uma terapia meio em grupo. Então você vai orientando o exercício para eles interagem, trocam ideia. Então acaba fazendo a coisa ficar mais dinâmica, menos pesada, né? Então para eles também é legal. Cria uma socialização, melhora ali o ambiente, né? Até depois isso pode gerar uma coisa que começa ali dentro, levar para fora. Uma amizade entre eles, né? Então a socialização aumenta mesmo, com certeza. E quando você tá com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que o seu, esse apoio daquele cara do par, né, do cara que tá passando pelo mesmo problema, ver que às vezes um cara tem o mesmo problema que você, ele consegue fazer determinadas coisas que você fala, pô, não consigo, ou eu acho que eu não consigo, pô, acho que eu consigo porque o cara tá fazendo. Então dá aquele suporte emocional para você também tentar vencer as suas próprias barreiras, né? Aquele que não estava fazendo pergunta, né? Por que ele está fazendo agora? Eu quero fazer também. Então, essa acaba estimulando os outros, né? A mudar o hábito deles aí. Exatamente. E para a gente fazer isso, assim, tem algum custo essa implementação? Como que funciona, assim, implementar um serviço de fisioterapia durante a hemodiálise, por exemplo? Se a gente for pensar em custo, o impacto de implementar um serviço de fisioterapia vai ser baixo. Vamos pensar que você vai precisar, lógico, a gente ainda não tem essa obrigatoriedade, então é um custo que vai, se for implementado essa ideia, né, se isso passar, a gente vai ter que, as clínicas terem que contratar, implementar esse serviço, então tem um custo de contratação do profissional. O número de profissionais que uma clínica de hemodiálise vai precisar é difícil de precisar hoje. Porque eu acho que vai depender de uma avaliação de necessidade, né? Mas vamos pensar que eu vou ter um fisioterapeuta por período, né? Acho que se começando por aí, para iniciar, um fisioterapeuta de manhã, um fisioterapeuta à tarde, né? Então eu acho que o custo é o custo de salário, o custo trabalhista, o que é baixo, visto o impacto
em qualidade de vida, em diminuição de internação, às vezes em melhora de produtividade daquela pessoa. Imagina que você, mantendo função, mantendo aquela pessoa ativa, ela às vezes não vai precisar de um benefício, ela vai voltar ao mercado de trabalho. Então, acho que o pensamento, a gente, aqui no Brasil ainda, o pensamento do empregador, do governante, acaba sendo muito imediatista, né? Sim. Ele pensa naquele custo ali, naquele momento. Vou gastar mais 5, 6 mil entre custo trabalhista, salário do profissional, 13º, mas lá na frente, e esse cara produtivo, esse cara dependendo menos de auxílio doença, ou em menos internações, nossa, a cadeia é muito longa, né? Coisa que não é avaliado, né? E comparado aos outros gastos que estão envolvidos com o paciente renal crônico, medicação, a própria hemodiálise, ela é uma terapia cara, né? Os filtros são caros. Se a gente for para um outro lado também, alguns trabalhos conseguiram demonstrar que o paciente que começa a fazer o exercício consegue até diminuir o tempo que ele precisa ficar na máquina. Então tem paciente que chegou a diminuir um dia inteiro de diálise, então você libera a máquina para outro paciente. Então você está economizando ali também, né? Na conta, está economizando na mão de obra dos outros profissionais que manipulam a hemodiálise, né? Paciente que diminuiu de 4 para 3 horas, né? Então é mesmo o custo final é bem menor. No total, talvez esse gasto, na verdade, seja uma economia que a gente vai fazer para o futuro aí, a longo prazo desse paciente. Quem sabe a gente consegue que os governantes e os administradores mudem esse pensamento, né? Que a gente ainda sofre muito com isso, né? Então precisa mudar esse pensamento mesmo. Exatamente. E pensando pelo lado do fisioterapeuta agora, qual que é a perspectiva, assim, a partir do momento que isso foi aprovado a lei, a partir de hoje vai ser obrigatório, o que a gente tem de perspectiva para a nossa profissão em cima disso? Alguns números que a gente tem de censo de nefrologia, de centro de hemodiálise, são de 2016, né? Então, para a gente começar, né? Em 2016 a gente tinha um pouco mais de 700 centros de hemodiálise ativos no Brasil, né? Então, eles têm cadastrados mais de 800, mas são mais de 700 centros ativos. Então, começando por aí. Então, são mais de 700 postos, né? Isso pensando em um posto só que não vai ser, né? Teoricamente seriam pelo menos 2. Então, geralmente são 3 turnos de hemodiálise. 3 turnos, né? Então vamos pensar que você começa pelo menos dois fisioterapeutas no centro de hemodiálise. Você tem aí um N aí inicial aí de 1.500 novos postos de trabalho. A gente não tem como precisar isso ao longo do tempo. Vamos ver necessidade, quantos pacientes vai ser preciso fazer fisioterapia, se a legislação vai dizer quantos pacientes o profissional pode atender, né? Coisa que a gente já tem hoje em dia na UTI. A gente não tinha. A gente tem centros que tem ali 5 máquinas de hemodiálise, mas tem centros que tem 40 máquinas funcionando ao mesmo tempo. Então, assim, tem centro que vai precisar de um fisioterapeuta, mas tem centro que pode ser que precise de 2, 3, 4 ao mesmo tempo. Para dar conta daquela demanda. Então, a gente tem que amadurecer, lógico, isso ao longo do tempo vai modificando. É como a UTI. Quando eu me formei, não sei se você pegou essa época, não tinha essa lei de um profissional para cada 10 leitos ou fração. Então, você ficava de plantão lá na UTI, você tinha 14, 15 leitos, até mais, e às vezes era um profissional só. Então isso é um amadurecimento, né? Então não dá para precisar hoje, mas a perspectiva de abertura de vagas é bem grande, visto a nossa necessidade hoje, pensando no mercado de trabalho da fisioterapia, né? De que abra novos campos, de que o profissional tenha mais vagas para trabalhar, mais opções. Isso não ter novas vagas faz pressão no próprio salário. Muita oferta, com baixa demanda, a gente sabe que o mercado se ajusta, né? Exatamente. E para essa proposta de ideia legislativa que você fez ser aprovada, o que a gente precisa? Bom, o site lá é o E-Cidadania, né? Que a gente faz essa proposta. Eu não me lembro nem se alguém me citou desse site ou se eu pesquisando fui e achei, mas sempre foi uma ideia, né, de tentar criar uma legislação, tentar fomentar isso para a profissão. E tá no ar do Senado, então o link a gente divulgou, você divulgou, eu divulgo, o Crefi tá divulgando. É um link que você precisa ter 20 mil apoios. Ele tendo 20 mil apoios, que não é difícil, se a gente pensar o nosso número de profissionais, e não precisa ser só profissional, ele vai direto para a comissão do Senado.
Então talvez ele pule alguma etapa, né? Usando esse mecanismo, ele pula uma etapa de que tenha que ter um senador que vá lá primeiro, abraçar a ideia. Ele vai para a discussão. E aí, lógico, a lei vai sendo desenvolvida, e aí com participação de senadores, de profissionais, associações, aí ele vai andando. Esse sistema que eles criaram da ideia legislativa é justamente para chegar a uma necessidade da população mais rapidamente. Né? Então, o que a gente precisa para ser aprovado isso no primeiro ponto? 20 mil apoios. No momento, quantos que a gente está? Hoje, a gente estava com 7.210. 7.210. Quando o Zé Carlos entrou em contato comigo, a gente estava com, aquele dia que eu divulguei, mil e pouquinho, né? Aí a gente conseguiu aumentar muito poucos apoios. Aí quem mais que ajudou a divulgar? Quem mais que entrou nessa divulgação aí? Hoje eu entrei em contato com todo mundo, com você, com outros colegas, mas o Crefito também, o Crefito São Paulo, né? O Crefito 3 está apoiando a ideia legislativa, está divulgando. A gente gravou uma entrevista por telefone, um podcast, eles estão disparando e-mails, né? Então, às vezes os colegas não olham na caixa de spam. O e-mail do Crefito muitas vezes cai na caixa de spam. Sim, porque vai para muita gente. E aí ele acaba não vendo. Então o Crefito está divulgando isso. O Cofito divulgou algumas vezes já. Na página do Cofito tá lá. Eu vi lá no Instagram do Cofito. Só o Instagram do Cofito tem mais de 20 mil seguidores. Então, se só todo mundo que está seguindo o Cofito ajudasse, a gente já tinha alcançado esse número. Eu vi que a Sobrafir divulgou também. Então a Sobrafir também tem muitos seguidores, tanto lá no Instagram quanto no Facebook. Então, o que acontece é que a gente está tendo muitos apoiadores que tem um peso grande, muitos seguidores, e mesmo assim não consegue chegar nesse número. Você tem uma ideia do porquê? Você acha que é falta de conhecimento, da pessoa não entender qual a importância da fisioterapia na hemodiálise? Você acha que é uma falta de união, talvez, da classe? O que você acha que seja o problema? Primeiro que assim, quando eu lancei a ideia legislativa, eu falei, 20 mil apoios vai ser uma coisa assim, facílima, né? Colocamos em grupo de Facebook que tem 30 mil colegas. Não atingiu. Aí a gente começa a pensar o seguinte: será que o colega falta informação só? Não, eu acho que não é a falta de informação. Porque, tudo bem, que muita gente não conhece, mas é uma área nova, uma perspectiva de abertura. Eu acho que está faltando para o colega perceber que o benefício, independente da área que ele trabalhar, vai ser para ele também. Porque, primeiro, a profissão melhora. Né? Então, você abre uma nova área para a profissão, você abre novas áreas de trabalho, a pressão nas áreas que já existem diminui. Então, porque você tem mais campo de trabalho para os outros colegas que estão se formando. O mercado de trabalho, ele se equilibra. Se você tem muito fisioterapeuta e tem pouca necessidade, o salário cai. Então, é isso que a gente tem que mudar, né? Com a abertura de novas áreas, novas vagas, quem sabe o salário melhore, a opção do colega aumentando, né? Por outras oportunidades, ele não vai pressionar só a ortopedia, ele não vai pressionar só a respiratória por ser a área de escolha dele. Então melhora tudo. E pela profissão. Acho que a gente tem que pensar que a gente está brigando por um benefício para a fisioterapia. Lógico que tudo isso é secundário ainda ao benefício ao paciente. Né? É aquela velha história, quando todo mundo sai ganhando é muito melhor. Então a gente tem benefício para o paciente, tem benefício para a gente, para o sistema de saúde tem benefício também. Então, acho que é uma história onde todo mundo tem a ganhar, né? Olhando assim, a gente só pensa no ganha-ganha, né? Não tem onde perder, né? Então, eu acho que falta um pouquinho de união mesmo dos colegas, já que dificilmente a sociedade que não está enxergando isso, quem não é paciente, quem não é profissional, vai aderir, né? Quem não está envolvido diretamente com o problema, às vezes é um pouco mais difícil de ter essa adesão. Talvez falte um pouco da gente entender que às vezes parece que é uma coisa distante da gente, mas o nosso esforço, aquela coisa individual, o seu apoio, o seu clique lá faz diferença. Pode parecer, o meu clique para 20 mil não vai fazer diferença. Não, cada clique faz diferença. Cada pessoa que você mandar o link e apoiar para que ele vá lá e apoie, faz diferença. Cada pessoa que você passar o vídeo para a pessoa entender e ela ir lá e apoiar, faz diferença. Então tudo que a gente puder fazer é muito bem-vindo. Isso que você falou de passar o vídeo para outra pessoa, talvez seja o ponto mais importante. Muita gente, às vezes, que já apoiou,
às vezes compartilhou lá na sua página do Facebook, no seu Instagram, mas fica uma coisa vaga porque o outro não está entendendo às vezes qual é a necessidade daquilo. Então às vezes é mais importante eu conseguir mais 2, 3 apoios ali que são pessoais, que eu falo, ó, te mandei um link, aquilo é importante por causa disso, e aí aquele apoio acontecer de verdade, né? Só compartilhar às vezes numa página do Facebook ou no Instagram, às vezes tem gente que não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. E às vezes é uma coisa muito microcosmos, assim. Às vezes você não precisa jogar isso num grupo que tem 100 mil pessoas. Se você pegar, vai lá na sua casa, chega no seu pai, na sua mãe e no seu irmão. São 3 pessoas. Se cada um fizer isso, né, a gente quadruplica o número já de pessoas apoiando. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Chegar lá na sala de aula da sua faculdade, pedir pra galera apoiar. Você que é professor, pedir para os alunos apoiarem, né? Então a gente tentar espalhar isso aí pra gente chegar nesses 20 mil, que é pra coisa poder andar, senão a gente não sai dessa ideia. E tem um tempo, né? Então, daqui a um tempo o prazo expira e aí a coisa volta do zero. Se precisar, tem que criar de novo e tentar conseguir isso aí de novo. Essa ideia legislativa, ela fica num intervalo aí de 4 meses ou um pouco menos. Então ela fica no ar durante esse período. Porque o Senado ele quer ver mesmo o que a sociedade está precisando. Então, se ele não atingir os 20 mil apoios, ele subentende assim, não vale a pena a gente discutir esse tema, porque não tem uma comoção, não tem uma adesão, a população não está clamando por isso. Exatamente. Então precisa ter esses 20 mil aí nesse intervalo de tempo. E é o que o Ivi está falando. Se a gente divulgar ali na sala de aula, no colega que a gente trabalha, ou no núcleo familiar mais próximo, a gente atinge esses 20 mil fácil. Rapidinho. E lembrando que não precisa ser fisioterapeuta, qualquer um pode dar o apoio. Qualquer um. Eu costumo brincar que assim, se você tiver o seu Facebook, às vezes tem gente que criou o Facebook pro cachorrinho. Até o cachorrinho poderia votar. Lógico que a gente tá brincando, né? Mas assim, não precisa ser profissional de saúde, não precisa ser paciente para apoiar. Né? É um clamor da sociedade, o E-Cidadania, né? O Senado lá, esse link do Senado. Isso aí. Show de bola. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa sobre o tema. É uma área não totalmente esclarecida realmente na fisioterapia, nem todas as faculdades abordam o tema, nem todas têm estágio na área. Eu tive a sorte da minha faculdade ter estágio na hemodiálise, de participar de uma sessão tratando os pacientes ali, é bem legal, eles realmente precisam muito da gente. Eu participei já de pesquisa avaliando os pacientes, então essa ideia eu joguei pra frente porque realmente eu entendo muito bem. Então eu acho que estava faltando justamente isso, talvez as pessoas entenderem um pouco mais essa necessidade, por isso que a gente veio aí esclarecer um pouquinho. Na tua faculdade é uma coisa que com certeza foi fora do padrão, né? Não é rotineiro mesmo, com certeza, ter esse tipo de estágio, esse tipo de atuação. Ainda mais se você pensar que eu me formei faz 10 anos. Faz pouco tempo. Mas a gente precisa abrir, né? Abrir a cabeça, enxergar novas oportunidades e em cima de necessidade da população. É lógico que todo esse movimento para a gente conseguir área para fisioterapia vem de uma necessidade da população, né? Dos pacientes precisarem dessa assistência. Então vamos apoiar, né? A gente tem que tentar atingir esses 20 mil e isso não impede de que a gente crie novas oportunidades mais para frente. Às vezes um colega enxerga uma necessidade de uma outra população também e vai atrás de uma nova área. É assim que a fisioterapia vai crescer, né? E a gente precisa abraçar a nossa profissão, né? A gente precisa tomar iniciativa e não esperar que somente outro faça com a gente, uma associação vá atrás, um conselho vá atrás. Eu acho que esse impulso pode sair da gente mesmo. Você, o cara que divulga aí a mobilização precoce, e isso vai fazendo que cada vez mais fique difundindo a atuação da fisioterapia, né? Mesmo para quem não é fisioterapeuta, acho que isso também é importantíssimo. Né? Quanto mais a gente fizer outras pessoas enxergarem a nossa profissão, a nossa qualidade, melhor. Então, vamos abrir, né? Vamos lutar. Se todo mundo lutar, a gente cresce bastante aí. Exatamente. Então, para você que ainda não deu o apoio, vai na descrição do vídeo, vou deixar o link na descrição do vídeo, só ir lá, clicar rapidinho. Eles pedem um cadastro, mas é muito rápido, dá para fazer até com o Facebook. Em minutos você já fez o cadastro e já deixou lá o seu apoio, tá certo? Para achar você, Zé?
Quer deixar aí o Instagram, Facebook? Ó, meu Instagram é o JC Moleiro JR. Vou deixar aqui na tela pra galera ver. O Facebook é o meu nome, né? José Carlos Moleiro Júnior. E a gente tem um grupo do Facebook, uma página do Instagram também, que é o Fisioterapeutas do ABC. Acho que você já faz parte também lá, onde a gente divulga coisa do Ivens, coisa do Conselho. O Fisioterapeutas do ABC também é uma junção, né? Então acho que é o jeito de me encontrar. E a ideia legislativa tá nas páginas do Ivens também, página do Crefito. O Ivens falou que é super rápido. Quem não conseguir pelo Facebook, consegue pelo Gmail também, que também é super rápido. Então não tem dificuldade, né? Acho que a gente consegue aí 1 minutinho, aí 2 minutos pra... Tranquilamente, né? Pra apoiar. Isso aí. Show de bola. Parabéns aí pela iniciativa, por ajudar aí nossa profissão a dar um passinho à frente. E obrigado aí pelo apoio também. Nossa, desde o começo, na hora que eu mandei o link pra você aí pra divulgar, você tá junto aí. Acho que a gente tá no mesmo pensamento aí pra crescer a fisioterapia. Obrigado mesmo. E a gente vai se vendo aí nas páginas do Ivens aí as próximas notícias aí. É um prazer poder ajudar. Então, valeu galera, até o próximo Fisioterapista.